A graça e a paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo em cima da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estudo esse que foi paralisado devido a essa pandemia, mas vamos tentar passar para os irmãos uma porção da palavra de Deus em cima desse estudo abençoadíssimo que nós temos recebido. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 14 da carta aos Romanos. Então, para que você tenha uma base legal nesse estudo, leia o capítulo 14 todo e o capítulo 15 até o versículo 13. Esse é o nosso texto básico. Nosso versículo-chave é 1 Coríntios 10, 23, que vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Versículo 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então o tema do nosso estudo é Paulo e a liberdade cristã. Definição de liberdade. Sabemos o que significa liberdade? Liberdade não é fazermos tudo o que quisermos fazer, e sim a gente poder conscientemente optar por aquilo que devemos fazer. Por exemplo, eu não posso botar um som alto meia-noite e dizer que eu tenho liberdade de fazer isso se eu vou estar tirando a liberdade do outro. Aí se transformou em libertinagem. E a liberdade cristã tem um grau mais elevado, que é o que nós vamos tratar no estudo de hoje. Então, o apóstolo Paulo desfrutou com autoridade a liberdade cristã. Sua maturidade espiritual revela completa emancipação de inibições e tabus religiosos sem ferir nenhum princípio bíblico. Não sendo conivente com qualquer padrão antibíblico, Paulo se adaptava aos mais diversos ambientes, com a finalidade de representar Cristo. Porém, sabia que muitos cristãos não eram completamente emancipados como ele. Por isso, na carta aos Romanos, exigiu que os fracos fossem tratados com cuidado, paciência e sabedoria pelos mais fortes. Então Paulo aqui ele destaca dois grupos de cristãos da igreja de Roma, os fortes e os fracos, e disse que esses dois deveriam desfrutar da liberdade cristã. Então o que seria, segundo o apóstolo Paulo, essa liberdade cristã? Vamos destacar aqui 7 princípios básicos dessa liberdade. O primeiro princípio: nem todos possuímos a mesma fé. Ou seja, a Bíblia Sagrada ela vai nos dizer 4 tipos de fé. Pessoas que não têm nenhuma fé, pessoas de pequena fé, pessoas com grande fé e pessoa com uma inigualável fé. Todas essas referências estão lá em Mateus, com exceção da pessoa sem fé, que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Então, o segundo princípio é: o cristão não deve ser juiz de seu irmão. Não foi a única vez que Paulo escreveu condenando formas de julgamento humano. Em 1 Coríntios ele diz: a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. 1 Coríntios 4, do versículo 13 até o versículo 5. O texto parece ecoar as palavras de Jesus, quando ele diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgado. Então esse é o segundo princípio da liberdade cristã. Não devemos ser juiz do nosso irmão. Terceiro princípio: cada pessoa tem as próprias convicções. E aqui não estamos falando de pecado, mas de questões não fundamentais para a nossa fé cristã. Então, por exemplo, aquele que considera um dia como especial, assim o faz para o Senhor. Romanos 14, versículo 6. Ou seja, para honrar o Senhor, com a intenção de agradar a Ele e honrá-lo. Então, se o teu irmão ele tem essa convicção, então não vamos entrar em vãs discussões sobre esse assunto. Por quê? Terceiro princípio: cada pessoa tem as suas próprias convicções. Quarto princípio:
O cristão não deve ser tropeço para ninguém. É necessário aplicar o amor no exercício da liberdade. Então a liberdade cristã, ela tem que ter o filtro do amor. Por exemplo, o marido, ele quer dormir com a janela aberta porque gosta daquela brisa suave durante a madrugada. Porém, isso incomoda a sua esposa e pode causar algum tipo de enfermidade a ela devido à friagem. Ele tem o direito de dormir com a janela aberta. Mas será que ele tem o direito de colocar em risco a saúde da sua esposa? Então, por amor à sua esposa, ele vai fechar a janela e vai dormir com a janela fechada, embora tivesse o direito de abri-la. Então, esse é o princípio que devemos procurar, o que realmente contribui para a edificação dos irmãos, ao invés de permanecer obstinados em nossos direitos. Quinto princípio, entendemos o que é o reino de Deus, visão de reino. Não podemos permitir que questões pessoais afetem a obra de Deus. Algo que é bom para nós pode ser um obstáculo aos outros. O reino de Deus exige unidade. Sexto princípio, a pureza ou a impureza estão na consciência. Ou seja, se a tua consciência não te condena, mas aqui está se falando de uma consciência que ela é inspirada, que ela é fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, não é qualquer consciência. Mas a pureza ou a impureza estão aqui na nossa consciência. Então, mais um assunto que não devemos entrar em controvérsia com os nossos irmãos. E sétimo e último princípio, a fé é algo pessoal. Não podemos viver a fé do outro. A fé do outro, ela serve até para nos edificar, nos fortalecer, mas nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. A nossa fé tem que ser fundamentada nas nossas próprias experiências e não viver da experiência do nosso irmão. Então, ao lermos aqui os 7 princípios, a gente percebe que tudo aponta para o outro, para servir ao outro. E o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele tem uma preocupação. Qual é a preocupação do apóstolo Paulo? É que a igreja estava tendo conflitos, porque aqueles que se consideravam fortes na fé não estavam aceitando os fracos, e os fracos não aceitavam os fortes. Quem você é no reino de Deus? Você é um forte ou você é um fraco? Vamos entender bem o que significa o forte ou o fraco. A palavra grega para fraco é astenel, que indica fraqueza, indigência, impotência, falta de força por variados motivos. A palavra foi usada cerca de 40 vezes no Novo Testamento para designar doentes físicos. Dessa forma, não é exagero dizer que Paulo apontava para um tipo de fé enferma. Então, Paulo, quando ele aponta para um tipo de fé enferma, ele enxerga 4 tipos de pessoas na igreja de Roma. O primeiro tipo de pessoa são aqueles que se convertiam, mas tinham sido ex-idólatras. O segundo tipo de pessoas eram os ascetas, todos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aceitaram Jesus. O terceiro tipo de pessoas, os legalistas. E o quarto, os cristãos judeus. Então, desses 4, 3, nós já ouvimos falar em algum momento. Ex-idólatras eram pessoas que, outrora, antes de aceitar Jesus, ofereciam carnes em sacrifício a ídolos, e depois de convertidos não se sentiam à vontade em comer aquelas carnes, porque eles sabiam que naquela cidade cerca de 90% das carnes eram oferecidas a ídolos antes de ir para os açougues serem vendidas. Então eles não comiam carne porque pensavam assim: essa carne com certeza foi oferecida a ídolo, então não vou comer isso, porque isso é impuro. Mas só que tinham pessoas que não estavam nem aí, que comiam, faziam seu churrasco, porque entendiam que uma vez convertido, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas só que Paulo está tratando, gente, não entre nessas discussões. Se você se sente à vontade comendo, ótimo. Agora, se o fato de comer vai escandalizar o teu irmão, então não coma,
por amor ao teu irmão. Então esses eram ex-idólatras, que é parecido também com os legalistas, que consideravam as abstenções como boas obras necessárias para a salvação. Não entendiam a suficiência da fé em Cristo para a justificação do homem. O terceiro tipo de cristãos eram aqueles cristãos judeus, ou seja, se converteram, judeu que se converteu ao cristianismo, mas não queria largar os seus costumes judaicos. Então eles estavam presos ainda, como se Cristo não fosse suficiente. Eles precisavam ainda manter os seus costumes antigos. E aqui a palavra nova, aqui, que talvez você nunca tenha ouvido, eram os ascetas. Quem eram os ascetas? Eram pessoas que exercitavam a disciplina do autocontrole do corpo, considerando que isso era algo imprescindível para chegar a Deus. Então, exercitar um autocontrole do corpo, até aí, nada de ruim. O problema é aqui, considerando que isso era algo imprescindível para chegar a Deus. Imprescindível para se chegar a algum lugar é se ter um caminho. Se não tem um caminho, eu não chego. E para se chegar a Deus, então, imprescindível é ter um caminho. E quem é o caminho? Jesus Cristo. Então, imprescindível é Jesus Cristo. E não o autocontrole que eu venha a ter do corpo ou da mente ou do que quer que seja. Tendo Jesus Cristo como caminho, estando próximo de Deus, Ele me dará autocontrole sobre todas as coisas. Mente, corpo, alma, espírito. Então, esses irmãos, eles estavam tendo dificuldade de entender que agora eles eram de Cristo e Cristo basta. Mas tinham os fortes. Quem eram os fortes? A palavra grega para forte é dinatos, e significa alma forte, capaz de suportar calamidades com coragem e paciência, firmes nas virtudes cristãs. Então, nós temos que fazer essa reflexão e saber quem nós somos. Eu sou forte ou eu sou fraco? Se eu sou um fraco, eu tenho que conseguir me relacionar com aqueles que são mais fortes. Se eu me considero forte, eu tenho que suportar em amor os mais fracos. E suportar é dar suporte, é amar, é ter paciência. Então, se nós fizermos isso, nós vamos conseguir viver na sua totalidade a liberdade cristã, sem ninguém entrar no espaço do outro. Então, o cenário da igreja de nossos dias revela similaridade com a igreja em Roma. Existem fracos e existem fortes. Fortes na fé. Precisamos orar constantemente, pedindo que Deus dê sabedoria aos líderes locais, a fim de que saibam lidar com essas pessoas. E se nós formos conjecturar a igreja de Roma para os nossos dias atuais, nós vamos ver que os conflitos são os mesmos. O irmão que cortou o cabelo escandalizou o outro, porque o outro acha que não deve cortar cabelo. A irmã que usou maquiagem escandalizou a outra, porque a outra acha que não se deve usar maquiagem. Então, quem nós somos, afinal de contas? Somos fortes ou somos fracos? Independentemente, a sua fé está em Jesus, então nós podemos viver em comunhão. Independente do grau da sua fé. Se ela é pequena, se ela é grande, se ela é incomparável, imensurável. Se você tem fé em Jesus, podemos ter comunhão. Então, amados irmãos, nós estamos finalizando esse estudo e pedindo para que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, que você possa meditar e entender quem você é nesse contexto de fé do estudo que nós fizemos. Paulo é a liberdade cristã. Quem você é, forte ou fraco, você tem desfrutado dessa liberdade, você tem sido motivo de edificação para o teu irmão, ou motivo de tropeço, ou motivo de escândalo. Vamos analisar bem e que Deus possa falar mais aos nossos corações. Eu aguardo vocês no próximo estudo, capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. Até lá!